todos, na paz do nosso Jesus, nosso Salvador. Aqueles que estão conosco pela primeira vez, queremos dar as nossas boas-vindas. Vamos dar uma saudação todos juntos como igreja, 1, 2 e... Sois bem-vindos em nome de Jesus. Uma salva de palmas para os nossos visitantes, nossos convidados. Irmãos, eu acredito no poder de Deus. Eu acredito que o Espírito Santo, ele tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Mas eu acredito também na disposição, na importância da disponibilidade nossa. Nós nos dispormos para que Deus faça grandes coisas. Se nós formos estudar bem os personagens bíblicos, nós vamos perceber claramente que Deus tinha um plano para cada um deles. Mas eles também tiveram que dar uma resposta. E nos dias de hoje, nós vivemos numa sociedade com demasiada informação. E muita informação é bom, desde que nós saibamos filtrar, selecionar aquilo que nós vamos consumir. Irmãos, nunca se lançou tantos livros como agora. Todos os dias, quantos livros não são apresentados ao público por dia? Livros sobre temas variados. A opção para nós lermos é algo fantástico. Música. Todos os dias, músicas novas são apresentadas ao público. Inclusive, músicas cristãs, evangélicas, que alguns de vocês até ouvem de vez em quando. Sabem? Com tanta informação, com tanta coisa disponível para nós, será que nós estamos a selecionar bem? Será que estamos a escolher bem aquilo que alimenta a nossa alma? Será que nós estamos a conciliar o nosso alimento espiritual com o propósito, o alimentar da nossa alma com o propósito de Deus para nós? Ou nós estamos a alimentar a alma com algo que é incoerente com o propósito de Deus para nós? Sabem, eu não posso, irmãos, esperar resultados no meu corpo, por exemplo, no meu físico. Eu não posso esperar resultados do exercício do ginásio das vezes que eu não fui. Eu só posso esperar resultado das vezes que eu vou. Mas muitas vezes, no que se refere às questões espirituais, algumas pessoas simplesmente pensam assim: vai acontecer algo. Eu sei que Deus pode nos surpreender, sim. Deus é um Deus de surpresas. Mas é o seguinte, isso são coisas esporádicas, pontuais. Mas o que eu vejo ao estudar a Bíblia e os personagens bíblicos é que Deus trabalha com processo. Deus trabalha com resposta às iniciativas dele. E eu percebo claramente que aquela empolgação, aquele estímulo, entusiasmo que nós temos para as coisas espirituais, nós podemos perdê-las. Nós podemos ficar frios, irmãos, de uma semana para outra. Uma notícia que recebemos. Há pouco tempo atrás eu recebi uma notícia por uma mensagem, por um e-mail, e eu percebi que aquela notícia me abalou durante o dia todo. Sabem, se eu dou vazão a isto, e no outro dia a outra coisa acontece, e eu permito que aquilo me abale, aquilo se acumula. Aí no outro dia eu sou novamente abalado. Então é o seguinte, eu preciso aprender, nós precisamos aprender a gerir a nossa alma. Eu preciso aprender a conservar a lâmpada acesa. Eu preciso aprender a conservar o azeite na lâmpada. Quem se lembra da história aqui das virgens, prudentes e imprudentes? As imprudentes não levaram muito azeite, sabem? E eu pergunto a cada um aqui de nós, a cada um de vós também, especificamente, a sua lâmpada está acesa? Você tem mantido o azeite? Você sabe que o sacerdote, no tabernáculo da velha aliança, você sabe que a menorá, que é
candelabro. Ali o candelabro, a menorá, ali tinha que sempre haver azeite para que as 7 lâmpadas estivessem sempre acesas. Era trabalho do sacerdote perceber quando estava a faltar o azeite e repor o azeite ali no candelabro. Eu quero dizer o seguinte, eu e você hoje temos o Espírito Santo a habitar dentro de nós, nós não precisamos da menorá, do candelabro, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas só vai haver luz do Espírito Santo para fora. A nossa vida só vai expressar a luz de Deus se nós mantermos a unção, o azeite. E aqui o autor de Hebreus, capítulo 6, verso 12, o autor desta carta aos Hebreus, ele nos faz um alerta maravilhoso. O alerta aqui é sobre herdar promessa. E nós estamos a falar de um alerta, não do Velho Testamento, mas um alerta do Novo Testamento. Hebreus está no Novo Testamento, na Nova Aliança. E o autor aos Hebreus diz assim, gente, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então quer dizer que o autor aos Hebreus está a nos indicar que há pessoas que permanecem na fé e na perseverança, na paciência, na longanimidade, e herdam as promessas. E Paulo, não é Paulo, né? Possivelmente Paulo escreveu a carta aos Hebreus, mas o autor aos Hebreus diz assim, gente, se há alguém que nós devemos imitar, não é o Justin Bieber. Está escrito. Se há alguém que nós devemos imitar, não é aquele cantor do momento, ainda que seja cristão. Que nós devemos realmente imitar, em primeiro lugar, não quer dizer que nós não podemos ser inspirados por essas pessoas de sucesso. Mas a nossa inspiração maior não pode vir daí. O que o autor aos Hebreus está a dizer é, nós devemos ser imitadores daqueles que herdam as promessas de Deus. Há muita gente que pode fazer sucesso no mundo desportivo, no mundo futebolístico, por exemplo. Há muita gente que pode fazer sucesso na música cristã ou não. Há muita gente que pode fazer sucesso na vida empresarial, no mundo dos negócios. Mas é o seguinte, aquela pessoa eu posso tirar boas palestras dela, eu posso tirar boas lições, bons ensinamentos. Hoje em dia o que mais há nas redes sociais são frases soltas dessas pessoas de sucesso. E eu, muitas vezes, sou inspirado por essas boas frases. Quem não é inspirado por uma boa frase? Às vezes, se você acorda de manhã, alguém manda por WhatsApp uma frase daquelas tipo assim, se você não for desafiado, você não vai mudar. Diga assim, se eu não for desafiado, eu não vou mudar. Se você for pegar todas essas frases que você tenha contato com elas pelas redes sociais, e são coisas maravilhosas, você pode aproveitar, aproveita ao máximo. Mas é o seguinte, há um limite para eu me inspirar nessas pessoas. Eu posso me inspirar no futebolista de sucesso, no desportista de sucesso, no cantor de sucesso, no empresário de sucesso. Mas é o seguinte, o que a Bíblia nos ensina é que há algumas pessoas que devem ser os nossos exemplos, o nosso padrão, e é a essas pessoas que nós devemos olhar, colocar os nossos olhos e imitar. E aqui está escrito, são as pessoas que perseguem as promessas de Deus e que herdam essas promessas. Quem pode dizer amém? A palavra indolente é muito interessante, até na medicina ela é usada. Para que não vos torneis indolentes. Indolentes, na medicina, é usado para a pessoa que está com alguma doença que ela já não sente dores. É um indolente. Indolência, eu fui pesquisar, e eu vou ler para vocês o que está no dicionário, uma das definições de indolência. E você vai repetir comigo, por favor, para a gente fazer um coral bonito aqui, amém? O que o dicionário diz sobre a palavra indolência é o seguinte, diga assim, falta de força, falta de estímulo, para atuar no momento oportuno. Então, indolência é apatia, é indiferença. Pessoa que não mostra mais resposta, reação a alguma coisa que antes ela demonstrava reação. Lembra quando você conheceu aquela pessoa que se tornou o amor da sua vida, sua esposa ou seu marido? Alguns aqui em Portugal dizem que quando eu vi aquela pessoa, parece que havia borboletas aqui. Quem já viu essa expressão? Eu não sei bem o que essas borboletas fazem, mas vamos mudar de assunto.
Sabe? Mas aí depois, 5 anos de casado, aí o marido olha para a esposa olha para o marido, não alimentaram a relação, se tornaram indiferentes. Aí, almoço está pronto? Virou aquela relação assim, quase amizade. Casal não pode virar amigo não, irmãos. Tem que estar sempre um perseguir o outro. Se gosta de amizade, tá brincando. Os irmãos entenderam o que eu quero dizer. Sabem, indolente é que perdeu a emoção e o estímulo. E sabe o que eu percebo na igreja dos dias de hoje? Há muita gente que um dia teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo e foi salvo, e foi um impacto, e foi batizado, e começou uma carreira com Deus. Amém? Mas depois de algum tempo, essas pessoas se esfriaram na fé. Algumas deixaram de frequentar a igreja, outras continuam a frequentar a igreja, mas estão frias. Já não conseguem adorar a Deus no momento de louvor. Esse é um sintoma. Porque ouvir palavra toda a gente consegue. Ouvir uma mensagem todo mundo consegue. Porque alguns até podem fazer o seguinte, a mensagem passa aqui e sai aqui. Mas o louvor não tem como. O louvor e a adoração é um teste. Porque se você não está alimentando uma relação com Deus, você não consegue adorar. Você consegue ouvir palavra, mas não consegue adorar. Por quê? Porque louvor e adoração tem a ver com relacionamento. E se você tem perdido o relacionamento com Deus, você tem perdido essa capacidade de chegar aqui no momento de louvor da igreja, por exemplo, e levantar as mãos, e se ajoelhar, ou chorar, ou pelo menos ainda que seja fechar os olhos. Algumas pessoas cruzam os braços e ficam 30 minutos de braços cruzados assistindo a banda tocar. É claro que aqueles que estão de serviço, de trabalho, é compreensível. Os irmãos que estão na assistência, que estão aqui, é claro, eles estão em serviço, estão a cumprir um trabalho aqui, um voluntariado, um serviço na igreja. Mas eu estou falando de quem saiu de casa e está com saudade de Deus. Talvez você não teve um tempo com Deus durante a semana, você está com saudade de Deus. Mas você encontra um irmão ali na cafetaria e fica com ele até a metade do louvor. Isso em outras igrejas, essa MCI não tem isso, graças a Deus. Fica a metade do louvor ali, e às vezes eu estou em serviço, entenda bem, eu estou em serviço, eu escolho um dos cultos, às vezes que eu estou para ficar em adoração, mas eu estou em serviço, e às vezes eu passo, estou indo resolver coisa, eu passo, vejo ali no metade do louvor, os irmãos tranquilamente. Eu fico pensando, ele deve ter adorado muito em casa durante a semana. Que ele não precisa. Mas será que a amizade, falar com as pessoas é importante? Claro que é importante. Mas é o seguinte, adorar a Deus, irmãos, é só para quem está a alimentar isto. Um relacionamento com Ele. Há pessoas que já não conseguem fechar os olhos, já não conseguem pensar em Deus, já não conseguem levantar as mãos, já não conseguem chorar, já não conseguem se emocionar, se tornaram indolentes. Aí você prega, e a pessoa faz uma seleção. Isso eu quero, isso eu não quero, isso aqui eu vou pensar, isso aqui. Sabem? Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Há um grupo de pessoas que nós devemos olhar para essas pessoas e imitá-las. Não imitação no sentido de igual papagaio que imita por instinto e nem sabe o que está fazendo. Não estou falando esse tipo de imitação. Agora o pastor diz, todo dia que eu vou chegar no louvor eu vou fazer assim. Eu não estou falando esse tipo de imitação, é quando você tem vontade mesmo. Eu levanto as mãos porque eu estou com vontade de exaltar Deus. Sabem que numa igreja no Brasil, o pastor a pregar disse assim, gente, a nossa adoração a Deus é de coração. Mas há gestos físicos que expressam essa adoração. A sua adoração não pode ser assim, ó. Não, eu estou muito concentrado, adorando a Deus. Ela tem que ter expressão. O ajoelhar é bíblico. Os salmos falam de muitas expressões, de brado de júbilo,
de levantar as mãos, de bradar, de cantar, de correr, de pular, de se alegrar. Davi dançava, se alegrava. Quando há relacionamento com Deus, há expressão. Há pessoas que não conseguem abrir a boca para acompanhar uma música. Ela lê, mas não consegue nem abrir a boca para acompanhar a música. Sabe, irmãos, a vida cristã é uma vida de relacionamento com Deus. E eu sei que essas pessoas, um dia, quando elas nasceram de novo, foram batizadas, elas faziam isso, mas elas perderam com o tempo. Perderam a emoção, perderam a alegria. E esse pastor, continuando no Brasil, falou isso. E falou o seguinte: irmãos, nós vamos fazer agora um ato público aqui, de toda a igreja. Nós vamos nos ajoelhar e nos arrepender diante de Deus, de todos os pecados que temos cometido como igreja. Como igreja vamos nos arrepender, então vamos todos nos ajoelhar. E havia um pastor no palco. Toda a igreja se ajoelhou, os pastores se ajoelharam e um pastor não se ajoelhou. Ficou um clima desagradável, porque ele estava no palco, toda a gente viu, ficou na filmagem. Aí depois aquele pastor foi falar assim: eu não tenho que ajoelhar não, meu coração é que estava prostrado diante de Deus. Meu coração se ajoelhou. Por que eu estou usando isso? Vai haver argumentação nos dias de hoje, nas redes sociais, em tudo vai haver argumentação para tudo. Eu não preciso ajoelhar, não preciso levantar a mão, não preciso nem de ir na igreja. Eu sou templo, eu sou igreja. Esse negócio dessa conversinha, eu sou templo, eu sou igreja, não é bíblico. É bíblico que eu sou igreja, mas é bíblico também que quando nós juntos somos a igreja, reunidos somos a igreja. Você não pode ficar com meia verdade, você tem que ficar com a verdade completa. Eu sou igreja sozinho, na rua, em casa, mas eu sou igreja quando eu estou com os meus irmãos, nós somos igreja no coletivo. Jesus diz: onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei presente. Há uma diferença, há uma expressão forte. Aí o seguinte, aí o irmão está lá no ajoelho, porque, não, eu ajoelhei de coração. Tá bom, e você levantou a mão? Levantei a mão de coração. Você cantou? Cantei de coração. Adorei de coração. Mas aí vai no jogo de futebol, vira um bicho. Aí vai em outro lugar, no teatro, no filme, no cinema, alguma coisa, responde. Olha, se você só tem reação, resposta emocional a outras coisas e não tem mais a Deus, você precisa ser restaurado da sua fé. Você precisa voltar para Deus. Você precisa pedir perdão a Deus, porque você está se alimentando muito de alguma coisa que está a impedir você de se alimentar de Deus. Quando você está muito cheio, já não tem espaço. Sua alma está se ocupando com o pecado. Olha, uma pessoa que está com a alma toda ocupada do pecado não tem espaço para adoração a Deus e para se expressar e reagir a Deus. Quando a alma está cheia também de perturbação, de preocupação, não tem espaço para Deus. Você tem que decidir, ou você vai deixar espaço para Deus ou não vai. Que sejamos imitadores, não sejamos indolentes. Diga assim: não sejamos indolentes, mas imitadores daqueles que, diga assim comigo, fé e perseverança. Eu vou trocar a palavra longanimidade por perseverança, que é mais compreensível a todos. Diga assim comigo: com fé e perseverança, herdam as promessas. Então veja bem, todos nós temos promessas de Deus. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós temos promessas de Deus, mas nem todos as herdam. Por quê? Porque para herdar não é preciso só fé, que dura um dia, uma semana ou um mês. É preciso fé mais perseverança. Volta o versículo lá, por favor. Fé mais perseverança, não é só fé. Aqueles que pela fé e pela perseverança. Longanimidade está falando do longo caminho, longanimidade, paciência. Ah, pastor, eu tive fé. Quanto tempo? Durou um mês. Mas a bênção não veio. Eu mudei de ideia. Então, se você teve fé, mas a fé anda junto com a paciência, com a perseverança. E você tem que entender qual é a proposta de Deus, o propósito de Deus, e qual a promessa que se encaixa para a sua vida e persegui-la com fé e perseverança. Sabe, eu tenho observado, irmãos, algo muito interessante. Que nós escolhemos as pessoas que nós imitamos. Nós escolhemos as pessoas que nos inspiram. Pode voltar lá o tema da mensagem. Nós escolhemos as pessoas que nos inspiram. E nós decidimos se nos deixamos influenciar por essas pessoas ou não. Somos nós que escolhemos. Só para vocês terem ideia, deixa eu aqui falar rapidinho. No Egito,
os hebreus ficaram como escravos no Egito. E aquela geração que Moisés encontrou era uma geração que nasceu escrava. Mas Moisés nasceu como escravo, mas nos primeiros dias de vida, ele já foi ser criado no palácio. Nos primeiros meses, foi criado no palácio. Moisés tinha mentalidade de príncipe, porque ele foi criado no palácio. Mas todos os outros demais hebreus do Egito tinham mentalidade de escravo. Mas aparece um príncipe, Deus levanta um príncipe. E o príncipe vai falar com o povo. E o príncipe vai dizer o seguinte: Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, me enviou como libertador para tirar vocês aqui do Egito. E eu vou mostrar o poder de Deus para vocês, porque Deus vai confrontar o faraó. Através de Moisés, Deus acaba com o Egito, acaba com o faraó. O poder de Deus é visível, incontestável. Sabe o que aconteceu? 2 homens, Josué e Calebe, decidiram ser inspirados por Moisés. Esse cara é usado por Deus, ele tornou-se meu modelo, a minha inspiração. 12 espias são enviados depois à terra, para ver a terra de Canaã. Retornam. 10 espias dão o seguinte relatório: Deus não tem poder para nos colocar na terra prometida. Josué e Calebe afirmam: Deus tem poder para nos colocar lá. Qual a diferença? 10 espias olharam para Moisés e o poder de Deus que veio através de Moisés, mas eles não se permitiram ser influenciados, inspirados e transformados consequentemente. Não se permitiram. Os 2 foram influenciados. Só que os 10 tiveram opção de falar em público para os demais hebreus. Então os 10 disseram: gente, não somos capazes de conquistar a terra prometida. Aí agora chegou a vez do discurso dos outros 2, Josué e Calebe. Josué e Calebe: gente, Deus nos capacita para nós tomarmos a terra. Quem que o povo optou? O povo escolheu ser inspirado por quem? Pelos 2 ou pelos 10? Sabe por quê? Pelos 10 que eles preferiram? Porque você vai preferir ser inspirado pelas pessoas que falam aquilo que se identifica com o seu interior. Os hebreus eram escravos, tinham autoestima muito baixa. E quando os 10 disseram assim: nós somos pequenos, somos fracos, eles se identificaram com aquele discurso. Quando Josué e Calebe, por sua vez, disseram: nós somos fortes, aquele discurso destoou para eles. Nós não somos fortes, nós somos escravos. Eu quero dizer o seguinte: há 2 tipos de discursos hoje no mundo. Aqueles que dão o discurso de Deus e aqueles que dão o discurso derrotista, pessimista. E você vai escolher ficar com aquele que se identifica com o seu estado de alma, com o seu interior. E você vai criticar aqueles que vão falar de fé. Você vai criticar porque você vai pensar assim: não, servir a Deus não é assim não, é assim, humildezinho, quietinho, pobrezinho. Mas se você decidir se inspirar com pessoas que estão a andar com um Deus grande, Josué e Calebe falaram assim: se o meu Deus é isso, esse Deus de Moisés, que faz esse abalo todo no Egito, eu quero esse Deus e quero ser como Moisés. Sabe? Vou dar outros exemplos aqui. Elias, o profeta Elias, famosíssimo, reconhecidíssimo, poderoso, usado por Deus, Elias. Tinha um discípulo, Eliseu. Qual é o nome do discípulo de Elias, irmãos? E Eliseu fez a opção de assimilar e imitar Elias. O discípulo tem que decidir. Irmãos, eu não posso colocar a goela abaixo a instrução bíblica para um discípulo meu. O discípulo precisa decidir: eu quero copiar, eu quero imitar, eu quero me deixar inspirar e ser transformado por essa inspiração. Eliseu olhou para Elias e disse assim: o que eu vi na sua vida é tão maravilhoso que eu quero o dobro. Ou seja, ele olhava para o discipulador, ele olhava para o líder, e se inspirou, ele foi transformado, a alma dele começou a acreditar: se Deus fez o que fez através de Elias, poderá fazer o dobro comigo. E ele herdou a porção dobrada. Aí começa o ministério de Eliseu. Elias foi levado ao céu. Aí vem o discípulo de Eliseu. Quem era o discípulo de Eliseu? Diga comigo: Geazi. O Geazi, servo de Eliseu ali, acompanhando. Eliseu acordava, ele acordava. Eliseu ia almoçar, ele almoçava. O Eliseu ia pregar, ele ouvia. Eliseu ia curar, ele via. Acompanhava Eliseu, o Geazi. Só que o Geazi tinha um
um problema de caráter muito grande. E ele não se deixou inspirar e influenciar pelo caráter de Eliseu. Aí Geazi, anos com Eliseu, o caráter não foi transformado. Não se admire de ver tantas pessoas que frequentam as igrejas, muitos anos, e o caráter não está transformado, porque não se deixam transformar. Para o seu caráter ser transformado, você precisa observar pessoas, ser inspirados por pessoas, e para ele ser transformado. Aí o que acontece? Aparece o general Naamã, leproso, e pede ajuda para o profeta Eliseu, que ele queria ser purificado da sua lepra. Eliseu dá a ordem, diz ao general Naamã que ele se banhe 7 vezes no Rio Jordão. Naamã vai lá, primeira vez, segunda vez, da 7ª vez ele levanta, purificado, curado por completo da lepra. Naamã fica grato a Deus e grato ao profeta Eliseu, porque ele não conhecia o Deus de Eliseu. Então ele diz o seguinte, manda dizer a Eliseu o quanto que ele quer pela cura que ele me fez. Como que eu posso recompensar o milagre que ele fez na minha vida? Eliseu diz assim, não há valor nenhum, foi Deus quem fez, e eu não quero nada seu, Naamã. Eliseu mandou dizer. Geazi olha aquilo e faz assim, não acredito. O cara queria dar dinheiro para nós, eu estou precisando de uma cama nova, e o Eliseu não aceitou? Aí o Geazi inventa uma desculpa para o Eliseu, e fala assim, eu tenho que resolver umas coisas, tenho que ir no shopping, pagar a conta de água, luz. Aí ele vai e sai. Sabe o que o Geazi faz? Vai atrás do Naamã, do general, e fala assim, olha, afinal de contas Eliseu mudou de ideia, se você puder dar alguma coisa para ele, ele aceita. O cara é discípulo do profeta. Mentiu. Sabe o que Naamã fez? Deu o equivalente para nós hoje a 70 quilos de prata. Para aquela época já dava para ficar rico, 70 quilos de prata. Aí Geazi esconde aquilo, tão inocente, coitado. Vai esconder alguma coisa do profeta. Tão inocente. Aí ele vai, chega para o Eliseu e fala assim, Eliseu fala, de onde você vem? Demorou? Fala, não, está tranquilo, não tem nada errado com você. Não, tem não. Aí o Eliseu fala assim, você foi lá pegar dinheiro com o Naamã, não foi? Ou seja, outras palavras, você me envergonhou, eu disse que não precisava, agora você disse que eu precisava. Você envergonhou Israel diante do estrangeiro. Então é o seguinte, a lepra que saiu do Naamã vem para você. Eliseu não brincava muito não, irmãos. Ele não era muito da nova aliança, não. Ele era mais... Eliseu sempre foi um profeta mais duro. Então Eliseu falou assim, fica então, olha, já que você pegou essa prenda aí, esse presente do Naamã, fica com a lepra dele. A Bíblia diz que na hora o Geazi ficou todo branquinho de lepra. Aí você fala, qual o problema? Do discipulador ou do aluno? Algumas pessoas dizem assim, eu já ouvi isso aqui. Ah, tal igreja tem tal igreja em tal cidade. A pessoa fala, aquela igreja não sei se é boa não, porque eu conheço uma pessoa de lá que trabalha comigo, não é nada boa pessoa. Por que aquela pessoa não é boa pessoa, a igreja não é boa igreja? Calma, vamos separar as coisas. A igreja é constituída de pessoas, mas é na individualidade que as pessoas decidem se vão cumprir ou não a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o melhor mestre de todos, Jesus, escolheu 12 discípulos. Alguém pode até retrucar, né? Dizer assim, lá na MCI, conheci um rapaz que fez escola bíblica na MCI, CBT. Uma vez por semana, 2 anos, fez especialização ainda. E olha o que ele aprontou comigo. Será que ele não aprendeu nada? Ou essa escola não é boa? Decida. Tá bom, agora eu vou falar de uma outra escola. Judas se inscreveu numa escola bíblica um pouquinho melhor do que o CBT. Judas Iscariotes se inscreveu numa escola bíblica 7 dias por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, durante 3 anos e meio a duração da escola bíblica interna. Sabe quem era o professor?
Jesus. Caráter, aprovado? Manifestação de poder de Deus, aprovado? Sim? Modelo, era modelo? Boas pregações? Você pode ter certeza. O melhor pregador na época não havia. As visualizações no YouTube das pregações de Jesus estavam lá em cima. No YouTube da época. Porque quando Jesus chegava numa aldeia, 5, 10, 15 mil pessoas se juntavam a ele. Essas eram as visualizações que Jesus tinha na sua pregação. Cada aldeia que ele chegava, 5, 10, 15 mil pessoas. E nós estamos falando de aldeias que moravam 20 pessoas, 20 mil pessoas. 20 mil estavam lá. Quase todo mundo daquela aldeia e das aldeias ao redor. Aí é o seguinte, o Judas fica lá com o mestre, o melhor mestre do mundo, o melhor mestre de caráter, o melhor mestre de poder, o melhor mestre de modelo, que ele podia observar. O que aconteceu com Judas? Ele não quis mudar, gente. Vamos ser direto, ele não quis mudar. E agora olha para mim. Talvez você não queira mudar. É uma decisão. Mas não seja como Judas, por favor, porque os outros 11 quiseram, por que um não quis? Será que para cada 12 tem um? Vamos contar e tirar um. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ih, não. Será que... Estou brincando, é claro. A irmã até quis mudar de cadeira. Não, essa aqui é... Eu não quero ser a 12ª. Olha, você pode ler os livros todos. Você pode ler os textos da Bíblia todos. Você pode fazer tudo. Se você não quiser, você pode vir na igreja, no culto da igreja, no grupo de vida. Mas se você não quiser mudar, é difícil. Você precisa aceitar a inspiração e imitar. Diga assim comigo, aceitar a inspiração e mudar. E eu posso dizer para vocês, na MCI há pessoas para vocês olharem. Para vocês terem como modelo de casamento. Para vocês terem como modelo de jovem, de santidade. Há pessoas aqui que vocês podem olhar e imitar. Agora, há um grupinho de pessoas que se tornaram críticos. É um grupo que se tornou crítico. E eu fico vendo as redes sociais, de vez em quando eu não dou atenção a isso, mas quando passa, eu fico vendo, há um grupinho, há grupos mesmo nas redes sociais de críticos. De pessoas que criticam tudo, por tudo e por nada. Tudo é passivo de crítica. Se a pessoa vai na igreja, critica. Se não vai, critica. Se dá oferta, critica. Se não dá, critica. Se canta, não critica. Se a música é no ritmo, critica. Tudo critica. Sabe, quando a pessoa deixa de imitar os valores, imitar os homens e mulheres de Deus, e entra nesse grupinho da crítica, a vida espiritual dela, sabe para onde vai? Um dos motivos. Essas pessoas que são as líderes das críticas, a vida delas não condiz com a Bíblia. Eu falo por observação. Já passaram aqui pela igreja algumas pessoas críticas. Criticava tudo. Quando você vai olhar a casa delas, a vida delas é uma bagunça. Não tem nada de Deus ali. Aí você entende. Entendi por que ela critica. Porque ela é como aqueles hebreus lá do Egito. Eles se identificaram com o discurso dos 10. Então, quem que elas vão atrair? Pessoas que pensam como elas. E sempre há. Se chega uma pessoa crítica numa igreja, ela sempre vai descobrir quem tem o mesmo coração que ela. E vai se juntar a ela quem? Os mesmos críticos. E vão se juntar para quê? Clubinho dos críticos. Porque se identificam. Mas você vai olhar para a vida, a forma de vida dessas pessoas não tem firmeza, não tem vida de Deus, não tem revelação de Deus, não tem obra de Deus, não tem ali nada. Sabe, são pessoas que perderam a graça de Deus. Abra comigo Atos capítulo 4, versículo 13. Pode projetar aí também, por favor. Sabe, irmãos, Judas, infelizmente, não se dispôs a ser inspirado por Jesus, pelo melhor mestre. Quem aqui daria tudo para ter sido um dos 12 discípulos de Jesus, ser inspirado pelo mestre? Judas, alguns dariam, ainda bem, né? Mas Judas perdeu que oportunidade. Você consegue imaginar a oportunidade que Judas perdeu? Quem consegue imaginar a oportunidade que Judas perdeu? Agora olha para a MCI. Quem disse que a oportunidade é tão menor assim? Está havendo um avivamento aqui, irmãos. O avivamento equivalente ao da época de Jesus está acontecendo aqui entre nós.
Pensa bem se você não se torna um crítico ou um Judas. Os outros 11 foram aprovados. Pedro não era perfeito. Todo mundo sabe que Pedro não era perfeito. Pedro até negou Jesus 3 vezes. Olha aqui, a MCI não está à procura de pessoas perfeitas. Senão ela não existiria. Mas é assim. Nós estamos à procura de pessoas que querem mudar. Que querem se arrepender, que querem mudar de vida. Ah, pastor, mas eu quero mudar, mas falhei 3 vezes. Mas se você continua querendo mudar, isso é o que importa. A sua sinceridade, o seu desejo. Amém? Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ele foi restaurado. E agora Pedro, depois do Pentecostes, fica cheio do Espírito Santo. A vela de Pedro está acesa, ele tem luz para todo mundo. E é interessante que Pedro tem luz até na sombra. Olha o tamanho da luz que Pedro tinha para o mundo. Até na sombra de Pedro havia luz de Deus para curar os enfermos. Agora veja bem, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, vão ao templo e encontram um coxo. O coxo é pedir esmola. E o coxo, o que pede para Pedro e João? Dá uma esmola. Pedro e João, a primeira resposta que Pedro dá é: nós não temos nem prata, nem ouro. Se fosse alguns cristãos dos dias de hoje, iam parar por aí. Eu não tenho nada para te ajudar. Mas esses apóstolos, eles não se focaram no que eles não tinham. Tem muita gente que se foca no que não tem. Diga assim comigo, eu vou colocar o foco no que eu tenho. Então Pedro e João não parou. Não temos prata e ouro. Não tenho prata e ouro. Mas esquece o que eu não tenho. Deixa eu dizer o que eu tenho. Eu tenho o poder de Deus. Levanta e anda. Eu queria o seguinte, eu e você, irmãos. Cada um aqui tem um estilo de vida diferente. E esta é a riqueza da igreja. Nós temos aqui pessoas com diferentes níveis de formação. De cursos, diferentes níveis de intelectualidade. Temos pessoas de diferentes níveis sociais, financeiros. Temos pessoas de várias partes do mundo aqui. Para quem não sabe, temos pessoas aqui da igreja que são da Síria. Temos pessoas aqui da igreja que são de Teófilo Otoni. Nós temos pessoas de diferentes lugares. Irmãos, eu quero dizer o seguinte. Todos nós temos alguma coisa para dar para alguém. Todos nós temos. Se você souber a riqueza que você tem, você vai fazer igual Pedro e João. Eu não tenho tal coisa, mas tenho outra. Sim ou não? Então o coxo andou, um milagre visível. Sabe por que esse milagre ficou muito visível? Porque o coxo era muito visível. Ele ficava na porta do templo, todo mundo o conhecia por anos ele pedindo esmola. Aí o milagre fez a publicidade de Pedro e João. Quando todo mundo da cidade falava de Pedro e João que fizeram um milagre com o coxo, vieram as autoridades e os prenderam. As autoridades ali espirituais os prenderam. Estão lá Pedro e João presos. E eles estavam acostumados, irmãos, a interrogar o povo. Você sabe que naquela época, 2000 anos atrás, a relação que as pessoas tinham com a autoridade não tem nada a ver com agora. Por exemplo, se um polícia parar o seu carro hoje, como que você lida com a polícia? Você abaixa a cabeça no volante? Sim, senhor. Sim, senhor. É assim que você faz? Você fala com ele frente a frente, não é? Na rua, da mesma maneira, não é? Se o presidente de Portugal, você encontrar com ele na praia ali em Cascais, o que você faz? O senhor não olho, não posso olhar, o senhor é o presidente. É assim? Toda gente se relaciona hoje com a autoridade, mas os tempos não eram assim 2000 anos atrás, irmãos. 2000 anos atrás, havia um desnível entre a autoridade e as outras pessoas, algo incrível. Eles nem podiam levantar a cabeça direito, de vergonha, de intimidação. E eles estavam habituados a lidar com esse tipo de povo. Ah, quem é que vem lá? São os analfabetos, os iletrados, os sem letras e indoutos, que curaram, fizeram um milagre com o coxo. Ah, vai ser fácil, vai ser muito fácil nós coagirmos eles. Aí chega lá Pedro e João, as autoridades impõem respeito. Começam a pressionar. Tomba, 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 tomba. Aí Pedro e João se levantam e falam assim: por que você está falando não sei o que, tal. E começa a falar. Tá.
E olha o que a Bíblia relata. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Mas qual Jesus? Não físico. Porque Pedro esteve com Jesus físico e negou 3 vezes Jesus, inclusive para uma escrava, para uma serva. Eles viram Jesus, estiveram com Jesus espiritual. É claro que na cabeça das autoridades que não acreditavam na ressurreição, eles estiveram com Jesus físico. Mas a diferença aqui foi o Jesus espiritual. Porque Paulo depois diz assim, a partir de agora, ninguém nós conhecemos segundo a carne. Se nós antes conhecemos alguém segundo a carne, já não conhecemos dessa maneira. Se antes conhecemos a Jesus segundo a carne, já não conhecemos dessa forma. Quando eles tiveram contato com Jesus ressurreto, eles viram o seguinte, ninguém pode nos deitar abaixo, ninguém pode nos humilhar, ninguém pode nos bloquear, ninguém pode nos parar. Aí eles disseram assim, vocês estão proibidos de pregar o evangelho. Eles disseram o seguinte, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqueles homens mudaram. Por quê? E toda a gente reconheceu, porque eles tinham estado com Jesus. Mas há irmãos que é muito fácil, você encontra com eles, você reconhece, eles estiveram com a novela. Pelas conversas, pelas atitudes, pelos tipos de namoro, pelos tipos de relacionamento, você fala assim, aí nós nos maravilhamos e percebemos que eles estiveram com a novela. Eles estiveram com aquelas influências. É o seguinte, você vai expressar a influência que você se alimenta. Você tem se alimentado de quê? Você vai expressar isso, não há como fugir. A boca fala do que o coração está cheio. Você vai expressar aquilo que você está se alimentando. Por isso que tem gente que chega na igreja e não tem força nem para levantar a mão na adoração. Não tem nem coragem de abrir a boca para cantar uma música. E se a gente desafia ainda para liderar, fazer parte do ministério, não se sentem preparadas. Por quê? Porque não se alimenta, não tem estado com Jesus. Está a faltar gente, irmãos, que se disponha para liderar grupo de vidas. Está a faltar gente que se disponha para fazer missões. Sabe por quê? Muitas pessoas estão se alimentando. Olha, se alguém está se alimentando do pecado, se alguém está se alimentando alimentar a carne, se alguém está vislumbrado com este mundo, ele não vai conseguir continuar com Deus. Você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que escolher qual a sua fonte de inspiração. Você vai ter que escolher. Você tem que decidir. A Bíblia fala para nós nos inspirarmos nos homens e mulheres de Deus. As mulheres mais jovens se inspirarem nas irmãs mais velhas que são modelo. Os casados se inspirarem nos casados. Os jovens se inspirarem nos jovens que estão em santidade, não os que estão em pecado. 2 Timóteo 4:10. Um outro grande mestre, Paulo, apóstolo Paulo. Para mim, irmãos, Paulo é o exemplo de apóstolo, de entrega, de consagração, de abnegação, de vida com Deus. Paulo é o grande exemplo. E eu fico a pensar, ser discípulo de Paulo era uma oportunidade única. Ver o que Paulo fazia, ver o que Paulo ensinava. Só de ler hoje Romanos, quem lê Romanos e fica maravilhado. Agora você está com Paulo pessoalmente. Aí houve perseguição na igreja. E Paulo está sozinho. Aí ele escreve uma carta, diz assim, sobre um dos apóstolos, discípulo dele. Não sei se era apóstolo, mas era um dos discípulos dele. E ele diz assim, então eles vendo... Cadê o texto? 2 Timóteo 4:10. Porque Demas me desamparou. E o texto diz, e foi para o mundo. A sua Bíblia diz, foi para o mundo? Olha na sua Bíblia. Ele se tornou mundano. Ele amou o presente século. Deixou a obra missionária. Deixou as coisas de Deus. Eu vou à igreja, não. Aproveitar o mundão, né? O mundão é rápido. A vida é curta, né? E o mundão está cada vez melhor, né? E as oportunidades são cada vez maiores, né? Vamos aproveitar, né? Irmãos, porque Demas me desamparou amando o presente século. Foi para Tessalônica.
Depois fala dos outros apóstolos que foram servir em outros lugares. Só o primeiro que é negativo aí. Demas. 1 Coríntios 11:1. No entanto, 1 Coríntios 11:1. No entanto, Paulo diz, gente, vocês precisam imitar pessoas que imitam Cristo. O modelo para o cristão é quem imita Cristo. Ele diz, então sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Eu imito Cristo. Agora, veja bem, Demas era um discípulo de Paulo e foi para o mundo. Você conhece algum cristão? Você conhece alguém que um dia andou com Deus e está no mundo? Alguém que conhece? Quem conhece? Algum cristão que está no mundo? Será que isso não é um alerta para nós? Volta primeiro, o primeiro texto, por favor, Hebreus 6:12. Será que isso não é um alerta para nós? Eu quero dizer o seguinte, ninguém vai para o mundo da noite para o dia. Ir para o mundo, como o discípulo de Paulo foi, fazer o que Judas fez, é um processo. Sair do caminho é um processo. E nesta manhã eu queria alertar a igreja para isso. As suas atitudes, aquilo que você tem feito, está ligando você cada vez mais a Deus? Ou o que você tem feito vai te distanciar de Deus? Fica de pé, por favor. Vou perguntar novamente. Você está rodeado de que tipo de pessoas? Que tipo de influência você tem recebido? Nas redes sociais, que tipo de influência você tem recebido? Nos canais de televisão, que tipo de influência você tem recebido? No seu trabalho, que tipo de influência? Na sua faculdade, na sua escola, que tipo de influência você está recebendo? E dentro da igreja, você fala, pastor, a gente tem que filtrar e selecionar até dentro da igreja? Tem. Porque tem gente dentro da igreja que já decidiu viver uma vida errada, mas vir ao culto. Você tem que saber separar essas pessoas. E como que você percebe isso? Pelos maus hábitos, pelos vícios, aquilo que a pessoa está presa, aquilo que ela fala, aquilo que ela faz. E é o seguinte, esta é uma palavra para motivar a sua vida espiritual. É para motivar o seu crescimento em Deus. Então feche os seus olhos. E eu vou fazer a mesma pergunta novamente. Feche os seus olhos. O tipo de influência que você está recebendo vai te afastar de Deus ou vai te aproximar nos próximos meses? Com o tipo de influência que você está recebendo, amanhã você vai ser um líder na igreja, vai estar no ministério ou você vai estar desviado? Você sabe o que vai acontecer no futuro. Você sabe o que vai acontecer no futuro pelas influências que você está a aceitar. Escolha homens de Deus para se espelhar neles. Escolha homens e mulheres de Deus para se inspirar nelas. Escolha casais, modelos para se inspirar neles. E se alguém caiu, é mais uma advertência para nós. Olha, todos podem cair. Quem está de pé, cuidado, veja que não caia. Os irmãos do louvor, continue a buscar o Senhor. É um tempo de reflexão. É um tempo de reflexão. E o que eu estou dizendo não é nada misterioso. Aquilo que você está alimentando a sua alma agora vai definir o seu futuro. Os livros que você está lendo vão definir o seu futuro. As novelas que você está assistindo vão definir o seu casamento. As novelas e séries que você está assistindo vão definir o seu namoro, o seu casamento. Os amigos do bar que você senta ali para beber vai definir o seu futuro, o seu casamento, a sua história.
Eu queria que você pedisse a Deus, dizendo: Senhor, eu quero ser inspirado pelos melhores. Eu quero ser inspirado pelos modelos, aqueles que se tornaram padrões na fé. Aqueles que pela fé e perseverança continuam no caminho até herdar as promessas. Eu quero continuar, Jesus. Eu quero ser crente não mundano. A minha vida eu quero que expresse Cristo. Aleluia.